Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. Caros irmãos e amigos, então que a luz e a paz do Mestre Divino Jesus preencha os nossos corações nessa noite. E é com grande responsabilidade que nos reunimos para mergulhar em um tema que nos toca a alma e nos inspira e nos convida à ação. A temática que trago na noite de hoje é Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Essa denominação que ecoa nos corações de muitos brasileiros não é um mero slogan, mas uma profunda revelação dos desígnios divinos para a nossa nação, conforme nos é revelado na obra imortal psicografada por Chico Xavier, inspirada pelo espírito Humberto de Campos. Então veja que logo de cara, quando a gente fala em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nos remete a acreditar que o nosso país deveria ser hoje um país de primeiro mundo, com serviços adequados e tudo funcionando às mil maravilhas. Mas vamos falar um pouco sobre a obra, não falar necessariamente do conteúdo da obra, mas o que ela provoca em nós, ou o que a obra, após nós lermos, o que ela espera que a gente trabalhe em nós mesmos. E já fica o convite para quem não conhece a obra, para quem nunca leu, fica o convite para a leitura. Então, meus irmãos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, esse livro não é apenas uma leitura. É um convite à reflexão, ao entendimento do passado, do presente e o futuro do nosso país sob a ótica espiritual. Ele nos mostra que a história do Brasil não é uma obra do acaso, não é uma obra do acaso, mas um plano divino cuidadosamente tecido, com a colaboração de legiões de espíritos dedicados ao progresso da nossa humanidade. Então veja que desde muito tempo antes do próprio descobrimento do nosso país, as legiões no plano espiritual já trabalhavam para que tudo acontecesse da maneira que deveria acontecer. Estava vendo uma palestra que eu quis contribuir, que é do nosso querido amigo Haroldo, que fala que até a escola de Sagres, que é a maior escola de navegação de Portugal, foi um benfeitor espiritual que reencarnou no nosso planeta e fundou ela. Então, para ver como tudo vem num grande planejamento, a espiritualidade faz todo um trabalho, ela está sempre trabalhando para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Claro que às vezes elas acabam não acontecendo da maneira esperada, mas a espiritualidade vai sempre tentando moldar os acontecimentos para que se consiga o objetivo esperado. Então, a visão espiritual da nossa nação podemos comparar com uma semente divina. Para compreendermos a grandiosidade do Brasil, precisamos ir além da visão materialista. A doutrina espírita nos ensina que nada acontece por acaso no nosso universo. E não é na história do nosso país que seria diferente. Então, cada nação, cada povo, cada indivíduo tem um papel no grande plano divino. Então veja que dentro daquilo que a espiritualidade tem planejado para o futuro, todos nós estamos inseridos nesse plano. Então depende muito da nossa participação. Então, como eu disse, às vezes as coisas não acontecem exatamente como é esperado, porque a gente acaba puxando as coisas para outros lados. Então o Brasil, nesse contexto, ele foi concebido como um laboratório de fraternidade e um berço para o Evangelho redivivo. Humberto de Campos nos revela que antes mesmo dessa descoberta oficial, o continente americano, em especial o que viria a ser o Brasil, já era um ponto de atenção para as altas esferas espirituais. Então, como eu falei, Jesus moldou o nosso planeta com suas próprias mãos. E ele já deixou um lugarzinho reservado, como eu disse, as coisas foram se moldando. Então, se onde a árvore do Evangelho foi plantado, as coisas não saíssem como ele esperava que saísse, ele precisava de um lugar para transferir essa árvore do Evangelho e apostou as fichas dele na nossa nação. Uma natureza,
uma fauna, flora, paisagens, clima, solo fértil, tudo isso fez então o Brasil esse lugar onde Jesus quis depositar essa sementeira, essa árvore do Evangelho. Então esses espíritos missionários de diversas hierarquias se preparavam para atuar na formação dessa nova civilização. Veja que isso antes do descobrimento do nosso país, o tempo dos índios, espíritos simples ainda, sem muita evolução, mas que viviam e que estavam também se preparando para esse grande acontecimento. Então a ideia era não reproduzir os vícios e os erros do velho mundo, mas sim criar um ambiente propício para a evolução espiritual e a prática do amor cristão. A obra então ela vai nos apresentar Ismael, que é o nosso guia espiritual, o guia espiritual do Brasil. Sua dedicação e amor por esta terra são exemplares. Ele e toda uma legião de espíritos trabalham incansavelmente para preparar o solo espiritual, influenciando os acontecimentos e guiando os corações. Então veja que desde os primeiros navegadores, até mesmo os grandes estadistas, muitos foram instrumentos inconscientes ou conscientes desses desígnios. Então veja que, como sempre, a espiritualidade está trabalhando, está tentando sempre nos direcionar para o melhor. Então muitas vezes a gente se acha abandonado, se acha deixado, mas não. A espiritualidade tem esse plano para nós, fizemos parte desse grande contexto e aí as coisas vão acontecendo. Então, o Brasil como um coração, como coração do mundo, um pulsar de amor e união. Então veja que quando a gente fala essa expressão coração do mundo, ela é bastante simbólica. O coração é o centro vital, o órgão que bombeia a vida, a essência. Então, se o corpo humano representa a nossa humanidade, o Brasil é essa analogia, o órgão que irradia as energias de amor, de conciliação e esperança para todo o planeta. E muitas vezes a gente reclama bastante do nosso país. Sabemos que ainda temos muita coisa para a gente corrigir. Mas dentro de um cenário espiritual, o nosso país é muito importante. Então, desde a sua gênese, o Brasil foi planejado para ser um local de encontro de raças, culturas e credos. E ao observar a miscigenação que nos caracteriza, indígenas, europeus, africanos, asiáticos, todos se mesclando em um grande caldeirão. Essa diversidade que em muitas partes do mundo é motivo de conflito e separação, aqui é a nossa maior riqueza. É a prova viva que é possível a união na diversidade, a convivência pacífica, a superação de preconceitos e a construção de uma identidade única forjada na tolerância e no respeito mútuo. E é uma questão cultural que a gente vê no nosso país, seja no sul, no norte, em qualquer lugar, essa receptividade que o povo brasileiro tem. Esse olhar para o outro e saber acolher, saber oferecer, muitas vezes sem ter nada, mas se doar, se emprestar, perguntar, tá tudo bem? Como é que foi seu dia? Quando a gente vê algumas entrevistas na televisão, a questão cultural, o povo brasileiro gosta de abraçar, de apertar a mão, de dar beijo. Alguns outros países, eles são mais reservados, né? Não tem, e o Brasil tem esse calor humano, esse amor pelo próximo. Sabemos que existem exceções, mas a grande maioria é esse povo fervoroso. Então, o livro nos narra como essas grandes migrações também que chegaram ao nosso país ao longo dos séculos não foram meros movimentos demográficos, foram oportunidades para que espíritos de diferentes origens, com débitos recíprocos, se reencontrassem no convívio e na superação das diferenças, podendo resgatar e progredir. Aqueles que foram opressores e oprimidos no passado tiveram a chance de reencarnar lado a lado em novas condições para aprender a amar e a perdoar. E a gente sabe que esse é o grande desafio que a gente tem, saber lidar com as diferenças, principalmente com as diferenças daqueles que moram no nosso lar, que são
nossos companheiros de vida, muitas vezes a gente entra em conflito com as pessoas do nosso convívio, seja dentro da nossa casa, seja no ambiente de trabalho, enfim, é difícil a gente aprender a lidar. Mas nós estamos tendo a oportunidade de saber lidar com esses desafios, estando inserido nesse país. Então essa capacidade inata de acolhimento, de abertura ao outro, de superar as adversidades com alegria, fé, são características que conferem ao Brasil esse status de coração. E quando a gente está olhando televisão, algumas vezes, falando de alguma reportagem, a gente vê, né, em alguns outros estados, ou até mesmo aqui no Rio Grande do Sul, algumas pessoas passando por dificuldades, por fome, frio, seca, seja lá qual flagelo que for, e essa pessoa vai dar entrevista, mesmo com todo o sofrimento, ela abre um sorriso e demonstra que ela tem fé sim no futuro. Ela consegue perceber que é um momento de tristeza, um momento de sofrimento, mas ela tem fé. E a fé, ela carrega muito o nosso povo brasileiro. Ela nos guia e nos dá força, porque sabemos que as dificuldades são enormes, mas o povo brasileiro tem essa fé marcante. É uma marca registrada do nosso povo ter essa fé. É esse pulsar de esperança que é realmente um convite para a humanidade para que experimente a fraternidade universal. Então eu acredito que com certeza temos muito ainda a aprender como pátria, mas com certeza temos muito a ensinar. Temos já condições de ensinar aos outros países, às outras nações a amar fraternalmente. Já temos essa condição. Mas então, e o Brasil como pátria do Evangelho? Essa semente que está prestes a florescer? Então quando a gente fala em pátria do Evangelho, a gente pensa assim, mas não deveriam aqui então reencarnar apenas espíritos de luz, missionários, espíritos quase num patamar elevado, se assemelhando a Jesus? Mas aí a gente reflete, e será que o hospital não é para quem está doente? Será que um lugar de recuperação não é para quem precisa? Então, seria a pátria do Evangelho se aqui só nascessem bons espíritos? Não, precisam nascer os espíritos com dificuldade, aqueles espíritos que ainda não conseguiram se encontrar dentro da sua caminhada evolutiva, para aqui eles terem a oportunidade de trabalhar essas dificuldades e sim se transformar. E aí a gente vê grandes exemplos de transformação, de missionários, de pessoas que teriam todas as chances de seguir um caminho tortuoso, mas escolheram se renovar, se transformar, fazer a sua reforma íntima. E é algo que o nosso país proporciona. Então, por que a pátria do Evangelho? Não é por sermos um país com maioria cristã ou por termos uma religião oficial. A denominação vai muito além das formalidades religiosas. E se a gente for analisar, Jesus não quer saber quantos espíritas tem no Brasil, ou quantos espíritas tem em outro país, quantos evangélicos, quantos católicos. Jesus quer saber quantas pessoas já conseguem ter o Evangelho dentro do seu coração. E isso sim é importante. A fé, proclamar a fé para determinada religião, não é isso que importa. Jesus quer saber quem está cultivando dentro do seu coração o Evangelho que Ele nos trouxe. Então, essa religiosidade que reside na essência do povo brasileiro, na sua inclinação natural para a caridade, a solidariedade, o perdão e a capacidade dessa superação pela fé. Então a gente entende que o povo brasileiro ele é sim muito resiliente, porque ele é um povo que é sofrido, passa pelas maiores dificuldades e mesmo assim consegue se manter, consegue se reinventar. Então, é o Evangelho de Jesus em sua pureza, em amor e ação. É a prática da lei do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E a gente sabe, dentro do nosso país, quantos casos de caridade, de amor, do se dar sem esperar algo em troca. Isso também é muito característico do nosso país. E o Brasil, com todas essas suas peculiaridades, com todo o seu tamanho gigantesco, culturas, enfim, com essa gente acolhedora e resiliente, tem demonstrado uma aptidão para vivenciar esses princípios do Evangelho.
Se a gente for analisar a forma como o espiritismo floresce em nossas terras, não foi por acaso. A doutrina espírita, com a sua lógica, sua moral e sua consolidação da mensagem cristã, encontrou aqui um solo fértil, preparado para receber a luz da verdade. Então, meus irmãos, Jesus, na sua imensa sabedoria, sabia que aqui a árvore do seu evangelho daria frutos. Por isso que ele trouxe para cá. E por mais que algumas pessoas possam ser pessimistas e achar que no nosso país está dando tudo errado, talvez os bons exemplos eles fiquem escondidos e a ênfase no que não é legal seja maior. Mas com certeza, muitos exemplos positivos existem no nosso país. Então esse povo brasileiro, naturalmente místico e com uma inclinação para o espiritual, abraçou os ensinamentos da codificação kardeciana com fervor e dedicação. E até mesmo dentro da doutrina espírita, muitas vezes, a gente quer seguir um padrão, né, dentro da doutrina, dos nossos ensinamentos, mas muitas vezes a cultura católica, o evangélico, o umbandista, tudo isso faz parte da nossa cultura e não tem como a gente fechar os olhos para tudo isso. Então eu penso que todo o caminho que vai nos direcionar para Jesus, que vai nos direcionar para Deus, que vai proporcionar em nós uma modificação, a gente não pode dizer, mas não é espírita, não é bom. Tudo que nos direciona a Jesus é bom. Então a gente tem que ter esse olhar um pouco mais caridoso, porque muitas vezes a gente tem até um preconceito. Mas fulano é daquela religião e eu sou dessa, então não é por aí. Então, e mesmo assim, hoje o povo brasileiro é considerado, o Brasil na verdade é considerado o maior polo espírita do mundo, por ter essa aceitação, por conseguir implantar dentro do seu território a aceitação que talvez em alguns outros países, por ter uma mentalidade mais fechada, é mais difícil. Mas o povo brasileiro consegue acreditar, consegue aceitar. Então essa luz do Evangelho, que aqui cada vez mais está crescendo, ela vai ser direcionada e irradiada para todas as direções do globo. Mesmo diante, então, das crises, das dificuldades sociais, políticas que enfrentamos, o espírito da caridade e da solidariedade do brasileiro, ele sempre se manifesta. Por exemplo, as campanhas de ajuda humanitária, a capacidade de se unir em momentos de dor, a hospitalidade para com os necessitados, tudo isso demonstra que em nossa essência nós somos esse povo do Evangelho. Se a gente parar para analisar, no passado o nosso estado, ele passou por uma situação muito difícil, que foram as enchentes. Quantos desabrigados, quantas pessoas que perderam tudo. E em contraponto, quantas pessoas que não tinham nada a ver com aqueles que estavam lá sofrendo, foram lá, botaram umas botas de borracha, pegaram uma pá e foram lá tirar lama. Se prestaram ao outro sem esperar nada em troca. E aí a gente pensa, será que nós não somos o coração do mundo, a pátria do Evangelho? Será que nós não temos isso na nossa essência? Essa vontade de auxiliar o outro, essa vontade de querer ajudar o outro sem esperar algo em troca. Então a gente precisa abrir os olhos para isso. Tem muitos exemplos bacanas que a gente pode tirar de lição. Sabemos também que tem as coisas que não são tão legais. Porque existe muita corrupção no nosso país, porque os políticos roubam por isso, por aquilo. E muitas vezes a gente se foca tanto nisso e a gente acaba esquecendo do quê? De plantar, de semear o Evangelho dentro do nosso lar. Eu falo que o país não está legal, que o país tem problemas, mas dentro da minha casa também não está legal. Mas é mais fácil eu ir lá e dizer que o político tal roubou, não sei o que, não está legal. Mas eu preciso, primeiramente, cuidar do meu lar. Claro que eu não vou ficar de olhos fechados se as coisas não estão legal. Eu preciso ficar atento, isso sim. Mas eu preciso ficar mais atento com o meu lar, com o ambiente do meu convívio. Será que eu estou fazendo a minha parte para poder depois me preocupar com o que está acontecendo depois? Então, existem desafios e oportunidades dentro de todo esse cenário. Existe o papel da dor e do amor. Então, a história do Brasil, assim como a de qualquer nação, ela é marcada por desafios e provações. Desde a exploração colonial, a escravidão, as desigualdades sociais, os conflitos, nosso país tem enfrentado momentos de dor e de aprendizado.
Mas a pátria do Evangelho, por quê? Só que, no entanto, Humberto de Campos nos convida a ver essas dificuldades sob a perspectiva espiritual. Esses desafios não são castigos, mas sim são oportunidades de crescimento e depuração. Essas dores coletivas, elas servem para nos unir, para nos despertar para a necessidade de transformação e para a prática da justiça social. A doutrina espírita nos ensina que a dor é um convite à reflexão e a reforma íntima é a busca por soluções elevadas. Então, nesses momentos de crise, que a alma brasileira se revela mais forte, mais solidária, mais esperançosa. Então, como eu citei esse exemplo das enchentes que aconteceram no ano passado, existem vários exemplos que a gente poderia citar, mas é interessante nós frisarmos essa essência, essa vontade do auxílio, de fazer algo por alguém que eu não conheço, por alguém que eu não sei quem é, mas eu me proponho, eu estou disposto a arregaçar as minhas mangas e fazer algo. E talvez, muitas vezes, a gente fique cego pelo egoísmo e acredite que os nossos problemas são maiores que os dos outros. Com certeza, os nossos problemas são, sim, importantes. Temos dificuldades, temos situações que muitas vezes nos tiram, dos trilhos, mas a gente precisa entender também que quando a gente quer ajudar o outro, e percebe o tamanho do problema do outro, o nosso problema começa a ficar menor, e a gente começa a perceber que o nosso problema não é tão difícil de resolver. E quando a gente se propõe a ajudar o outro, talvez a gente seja ajudado, talvez não. Com certeza a gente vai ser ajudado. Então, todas essas dificuldades, elas nos impulsionam a buscar em nós mesmos a força para superar e estender a mão ao próximo, renovando a nossa fé nos desígnios divinos. Então, o Brasil é um campo de provas e expiações, mas também um campo de oportunidades abençoadas para o serviço. É aqui que muitos espíritos comprometidos com o progresso escolheram reencarnar para cumprir suas missões e auxiliar na grande obra. Então, como eu disse, o hospital é para quem está doente. E além do nosso país ser esse hospital de almas, ele é aquele emprego que a gente tanto sonhou, aquela oportunidade de ouro que a gente tem para talvez a gente trabalhar e limpar um pouco da nossa ficha que talvez não seja tão limpa. Então, quando a gente pensa em falar mal do nosso país, em achar que nada está certo, vamos pensar que nós estamos inseridos no melhor lugar que poderíamos estar. Num lugar cheio de oportunidades para a nossa melhoria, para a nossa transformação espiritual. Então, muitas vezes eu acho que a gente acaba sendo ingrato ao não olhar com os olhos certos para todas as bênçãos que a gente tem. Muitas vezes a gente precisa olhar a natureza, olhar os animais, as flores, as árvores e perceber o quanto abençoado nós somos. E você também, né? Então, o nosso compromisso é ser esse Evangelho em ação. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não é apenas uma leitura inspiradora. É um convite à ação, um chamado ao compromisso. E nos lembra da responsabilidade que temos como brasileiros, como espíritas e como seres humanos. Então veja que não podemos achar que, então já que o nosso país é tão maravilhoso assim, então eu vou sossegar, não preciso fazer nada. Não, é um convite. É um convite ao trabalho, é um convite a fazer parte desse coração do mundo. Então, cada um de nós é uma célula nesse grande organismo. E o bem e o mal que fazemos vai ecoar em todo o resto. Se o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, então nós somos os batimentos desse coração, os mensageiros desse Evangelho. Veja a importância que nós temos. E muitas vezes nós nos achamos tão inferiores. Mas nós temos uma responsabilidade e uma bênção tão grande de sermos os que fomos escolhidos para a divulgação do Evangelho do Cristo. Se isso não é se achar importante, se isso achar que não é ser abençoado, a gente precisa rever algumas coisas. Então, como podemos, de maneira individual, contribuir para que o Brasil cumpra esse destino sublime? Poderíamos falar tanta coisa, mas
o principal que a gente pode falar é vivenciando o Evangelho no nosso dia a dia. Então essa verdadeira fé se manifesta nas ações. Sejamos o Evangelho no nosso lar, no trabalho, nas relações sociais, pratiquemos a caridade em sua amplitude, não apenas material, mas também moral. O perdão, a paciência, a tolerância, a compreensão, a escuta atenta, o auxílio desinteressado. E eu tenho certeza que se a gente conseguir fazer pelo menos parte disso que eu falei agora, com certeza a gente já vai dar um grande passo na nossa evolução, na nossa caminhada evolutiva. Então, vivenciar o Evangelho, tentar ser ou tentar buscar os ensinamentos de Jesus e trazer isso para o meu dia a dia, promovendo a paz, combatendo a intolerância, o preconceito, a discórdia, que tanto fragmentam a nossa sociedade. Então, naquele momento que eu estou ali nas redes sociais e eu vejo um debate político, um debate seja lá de quê, eu vou segurar minha mãozinha e não vou entrar nessa vibração, porque isso é prejudicial para mim. Então, se os demais querem ficar nisso ali, é a escolha deles. Mas vamos nós ter esse cuidado de não nos envolvermos nisso. Vamos vivenciar o Evangelho. E o vivenciar o Evangelho é também não ir lá promover discórdia nas redes sociais. Então, que a gente possa ser pontes, não muros. Buscar o diálogo, a compreensão mútua, a conciliação. Lembremos que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Cultivando a ética, a honestidade. Então, o grande problema que as pessoas falam do nosso país é a corrupção. A falta de ética são essas chagas que atrasam o progresso de qualquer nação, principalmente do nosso país. Mas vamos começar por nós mesmos, praticando a honestidade em todas as ações, sejam elas ações pequenas ou ações grandes. Sejamos íntegros, sejamos o exemplo de retidão. Porque algumas pessoas acham que corrupção é só quando estão lá em cima, roubando milhões. Mas aí se eu pego um troco errado, ou se eu faço qualquer coisa para tirar proveito, prejudicando meu irmão, aí está tudo bem, porque não é muito, é pouca coisa. Corrupção é corrupção, indiferente do valor. Então vamos ter esse cuidado para que a gente não acabe se perdendo nisso. Estudando, divulgando a doutrina. Então, mais do que nunca, falar que a doutrina nos oferece a clareza, a consolação do Evangelho. Então, ao nós compreendermos todos esses princípios e ao divulgarmos todos esses ensinamentos com amor e discernimento, estamos iluminando consciências e fortalecendo as bases morais da nação. Quantos momentos nós somos a luz, aqueles que necessitam, aqueles que estão tristes, e muitas vezes uma palavra que a gente fala, poxa, a pessoa, já abre um sorriso. Nós podemos ser esse instrumento da espiritualidade, trabalhando a favor da espiritualidade, trabalhando através de Jesus para auxiliar a todos. Podemos ajudar também com oração, vibração de amor. A prece é uma força poderosa que, se nós vibrarmos pelo Brasil, pelos seus governantes, por seu povo, enviando energias de amor, paz, sabedoria e progresso, a fé que remove montanhas também pode transformar uma nação. E aqui eu faço um parêntese importante, que muitas pessoas têm esse fanatismo político que muitas vezes acaba sendo prejudicial. Então, se o cara que foi eleito lá não é o cara do meu partido, ou é o cara que eu não gosto, então eu vou torcer para dar tudo errado. Só que eu tenho que entender que vai dar tudo errado para mim também. Então a gente precisa, despolarizar isso um pouco, e por mais que eu não goste do meu governante, do meu prefeito, do meu governador, do presidente, enfim, vamos orar para que tudo dê certo. A gente está junto nesse barco. Então, se as coisas não derem certo para eles, para nós também não vai dar. Então, vamos parar um pouco com esse fanatismo, com esse partidarismo que tanto nos prejudica. Fanatismo a gente deve deixar de lado. Então, meus amigos, o Brasil é um país abençoado, com um destino grandioso. Mas esse destino não se cumprirá sem o nosso esforço e o nosso comprometimento. Então, mais uma vez, fica a dica, que é a leitura e a reflexão de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que nos inspire a sermos melhores e agir com mais amor, a servir com mais dedicação. Que cada um de nós seja uma pequena luz a iluminar os caminhos,
um coração a pulsar o amor de Jesus. E que a consciência de sermos o coração do mundo e a pátria do Evangelho nos inspire a construir dia a dia a verdadeira civilização do amor e da paz que a humanidade tanto anseia. Que a paz e a luz de Jesus permaneça em todos nós. Que assim seja. Então, meus irmãos, nesse momento, possamos fechar os nossos olhos e nos unir em prece. Senhor, Mestre Jesus, bons amigos, benfeitores espirituais, que nesse momento que levamos o nosso pensamento até Ti, Pai, possamos nos conectar com a espiritualidade de luz, a fim, Pai, de receber todos esses bálsamos, todos esses fluidos que nos inspiram, que nos instigam, que fazem com que sintamos paz nesse momento. Momento esse que deixamos lá fora todas as nossas dificuldades, todas as nossas preocupações e nos conectamos contigo, Pai, como nosso Mestre. Queremos nesse momento, Pai, te pedir para abençoar toda a nossa nação, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, Pai. E que nós possamos, Pai, ser um instrumento, os instrumentos que vão auxiliar o nosso Mestre Jesus nesse trabalho de iluminação de todo o globo terrestre, Pai. Nos inspira. Que os bons mentores nos acompanhem diante das nossas dificuldades e que essas dificuldades se demonstrem tão pequenas, Pai, comparados ao tamanho da nossa fé, da nossa dedicação, do nosso anseio por nos transformarmos na nossa melhor versão. Lembrando sempre que o nosso maior inimigo, Pai, somos nós mesmos. Precisamos vencer a luta contra nós mesmos, para que possamos nos transformar naquilo que almejamos, Pai. E é com os corações cheios de gratidão que agradecemos pela oportunidade bendita que temos desta terra, desse chão maravilhoso que é o nosso país. Que possamos, Pai, reconhecer a cada dia e agradecer pela oportunidade maravilhosa que temos de aqui termos nascido e de aqui podemos passar essa nossa experiência terrestre. Que sejamos úteis no trabalho da seara do Cristo. Que possamos, Pai, ter uma semana abençoada, cheia de luz, cheio de inspiração para buscarmos o trabalho no bem, o trabalho no amor, o trabalho em Cristo. Que assim seja. Graças a Deus.